Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Haldner Borges, eu sou coordenador das residências de cardiologia e ecocardiografia do Complexo de Saúde São João de Deus, na cidade de Divinópolis. Hoje eu irei falar com vocês sobre a ecocardiografia para o clínico, o que é fundamental descrever. Estes são os meus potenciais conflitos de interesse, portanto, medicina baseado em evidência científica. O tromboembolismo pulmonar é a maior causa de complicações e morte associadas à cirurgia, lesões e doenças clínicas. O tromboembolismo é responsável por 15% das mortes intra-hospitalares, com uma incidência anual entre 23 a 69 casos por 100 mil habitantes. Observem os senhores que a incidência ela aumenta de forma progressiva com o passar da idade. Isso também tem uma relação direta com a taxa de mortalidade nesse grupo de pacientes. Em relação ao diagnóstico, nós temos que quando se utiliza a comparação entre os scores de Geneva e o score de Wells e se faz a comparação clínica desses pacientes, para o auxílio do diagnóstico do tromboembolismo pulmonar, nós temos que a acurácia é semelhante entre os três modelos. Portanto, qual o papel da imaginologia na abordagem do paciente com hipertensão arterial pulmonar? Primeiro, diagnóstico. Segundo, definição da etiologia e, consequentemente, a classificação clínica e definir o prognóstico desse grupo de pacientes. Nós sabemos que o padrão ouro do método de imagem é, sem sombra de dúvida, a TC helicoidal, porque o método que nós escolhemos tem que ser aquele método que permite a visualização direta e indireta dos trombos no interior da artéria pulmonar, ou seja, no tronco da artéria pulmonar, um trombo mais centralizado, ou mais perifericamente, como os senhores estão vendo, através de um dos seus ramos. Vale a pena citar também que, de forma indireta, podemos fazer avaliação através da presença de contraste ecogênico no sistema venoso do paciente que está sendo avaliado com suspeita de tromboembolismo pulmonar. E qual é o papel da ecocardiografia no diagnóstico da embolia pulmonar? Nós sabemos que o ecocardiograma transtorácico não possui uma boa acurácia para diagnosticar trombos na artéria pulmonar, principalmente nos seus ramos periféricos. O valor preditivo negativo gira em torno de 50%. Portanto, se nós temos um valor preditivo negativo de 50%, metade dos nossos pacientes com embolia pulmonar podem apresentar um ecocardiograma absolutamente normal. Se é normal, nós não iremos tratar uma doença que pode levar à morte ou a complicações nesse grupo de indivíduos. O eco transofágico, diferentemente daquilo que foi apresentado em relação ao eco transtorácico, ele possui uma acurácia diagnóstica um pouco superior ao ecocardiograma transtorácico, porque ele consegue visualizar trombos na artéria central, principalmente no tronco da artéria pulmonar. Isso numa angulação no eco transofágico entre 45 e 60 graus, com a sensibilidade de 70% e uma especificidade em torno de 80%. Portanto, o ecocardiograma é um excelente método, isso principalmente a partir do ESC 2019, que a grande bola da vez do eco foi essa questão de definir o prognóstico dos pacientes com embolia pulmonar e com sinais de disfunção ventricular direita. Quando o indivíduo tem uma disfunção ventricular direita, a sua taxa de mortalidade ela dobra. A disfunção ventricular direita é importante independente preditor de mortalidade, principalmente quando há dilatação da cavidade ventricular direita, hipocinesia moderada ou importante da parede livre do ventrículo direito e aumento da relação VD-VE através da tomografia, maior do que 0,9, que inclusive é preditor de desfecho negativo, e do índice de excentricidade do ventrículo esquerdo acima de 1,7. E qual é o mecanismo fisiopatológico da disfunção ventricular direita? Quando você tem oclusão do tronco ou uma de suas tributárias, você diminui a saturação de oxigênio, aumenta a pressão na artéria pulmonar, levando a uma diminuição da complacência ventricular direita. Isso aumenta a resistência vascular periférica, levando a um quadro de hipertensão arterial pulmonar.
Isso aumenta a pós-carga do ventrículo direito e esse aumento da pós-carga do ventrículo direito vai levar a uma disfunção sistólica progressiva do ventrículo direito. Essa disfunção, consequentemente, afeta a fase sistólica e a fração de ejeção do ventrículo direito, levando a uma redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, redução do volume sistólico e do débito cardíaco, levando a um quadro de hipotensão e, consequentemente, choque. Nós sabemos que quando o indivíduo está em um quadro de choque, ele tem um aumento da taxa de mortalidade por falência ventricular direita. Em relação à estratificação de risco de mortalidade, como eu citei anteriormente, vejam, senhores, que quando o indivíduo tem um quadro de choque ou hipotensão associada à disfunção ventricular, mais injúria miocárdica, que CKMB, mais troponina elevados por isquemia, por remodelamento ventricular direito, ou pelo próprio estiramento das fibras, que você tem um aumento do ProBNP, você tem uma taxa de mortalidade, um risco de mortalidade acima de 15%, que é considerado um risco extremamente elevado. Portanto, quando se associa disfunção ventricular direita mais marcadores de injúria, como ProBNP ou CKMB mais troponina elevados, você tem um poderoso marcador independente de mortalidade precoce nesses indivíduos com tromboembolismo pulmonar. E quais são os principais métodos ecocardiográficos para avaliação da disfunção ventricular direita? Nós temos o índice de TEI, onda S tricúspide, avaliação morfológica do átrio direito e do ventrículo direito e avaliação também do índice de excentricidade do ventrículo esquerdo, o eco 3D do ventrículo direito, que tem uma boa correlação com a ressonância magnética e também nos permite a avaliação da fração de ejeção do ventrículo direito, o TAPS e a avaliação do Speckle Tracking. Então, entre os métodos para avaliar a disfunção ventricular direita, nós vamos iniciar falando sobre a avaliação morfológica da área do átrio direito. Nós sabemos que a área indexada do átrio direito é um preditor de mortalidade. Em uma análise multivariada que incluiu variáveis clínicas, hemodinâmicas e ecocardiográficas, a área do átrio direito ela foi considerada um preditor de mau prognóstico no composto morte e transplante pulmonar com P relevante. E não menos importante do que a avaliação do átrio direito, nós temos que avaliar também a morfologia do ventrículo direito. Está demonstrado que a capacidade adaptativa do ventrículo direito ao aumento progressivo da pressão na artéria pulmonar é um fator determinante da capacidade funcional e na sobrevida dos pacientes com hipertensão pulmonar, como muito bem mostra a literatura robusta. Observem os senhores que quando se utiliza a tomografia como método de avaliação do ventrículo direito, quando nós utilizamos a relação ventrículo direito, ventrículo esquerdo e essa relação encontra-se acima de 0,9, nós temos um significante preditor independente de mortalidade muito precoce, aqui nós estamos falando em torno de 30 dias. Observe ainda que quando esse índice ele aumenta de forma progressiva, chegando até 2,3, nós temos 50% de mortalidade. Portanto, quanto mais se aumenta a relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo, maior a taxa de mortalidade e complicação nesses indivíduos. Em relação a outro índice, o índice de excentricidade do ventrículo esquerdo, nós temos que entender que quanto mais se aumenta a pressão na artéria pulmonar e você diminui essa complacência ventricular direita, reduzindo consequentemente a fração de ejeção, você empurra o septo ventricular, ou seja, você rechaça esse septo interventricular para dentro do ventrículo esquerdo. Esse rechaçamento do septo interventricular diminui o tempo de diástole e o tempo de sístole ventricular. Consequentemente, isso tem um impacto na redução do débito cardíaco e isso infere aumento de mortalidade. Esse é aquele efeito Berheim inverso. Sob condições de hipertensão pulmonar, como eu apresentei para os senhores, o movimento paradoxal, ou esse rechaçamento do septo interventricular para o interior do ventrículo esquerdo, afeta a geometria do ventrículo esquerdo. Aqui nós estamos falando de índice de excentricidade do ventrículo esquerdo. O índice de excentricidade do ventrículo esquerdo, em diástole maior do que 1,7, tem valor prognóstico no endpoint mortalidade em doentes com hipertensão arterial pulmonar e disfunção ventricular direita, com um TAPS menor do que 15, como os senhores podem observar nesse campo inferior desse diapositivo.
Em relação ao TAPS, nós sabemos que as fibras do ventrículo direito elas têm uma disposição longitudinal. O ventrículo direito ejeta sangue primariamente através do encurtamento dessas fibras longitudinais que eu apresentei para os senhores, permitindo a avaliação da função sistólica global do ventrículo direito e, consequentemente, infere a fração de ejeção também do ventrículo direito, se é acima de 35% ou abaixo de 35%. O TAPS provou ser o melhor parâmetro ecocardiográfico na predição de mortalidade ou transplante pulmonar. Tem uma forte relação com a disfunção sistólica do ventrículo direito e, como eu disse anteriormente, impacta também na fração de ejeção, porque tem uma relação com performance ventricular. O TAPS menor do que 15 é associado a um risco de cerca de 3 vezes mais de mortalidade, com uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Em relação ao índice de TEI, que é uma outra ferramenta que nós utilizamos para avaliação do paciente com disfunção ventricular direita na presença de hipertensão arterial pulmonar, ele tem algumas vantagens, relativamente independente das condições de pré e pós-carga e da presença e da gravidade da regurgitação tricúspide. Não se baseia em uso de modelos geométricos como outros que nós conhecemos. É extremamente reprodutível e pode ser feito de forma rápida à beira-leito. Em um estudo retrospectivo de uma coorte com pacientes com hipertensão idiopática, num follow-up de 2,9 anos, em análise multivariada, clínica hemodinâmica e ecocardiográfica, o índice de TEI mostrou ser um preditor mais importante no endpoint composto de mortalidade e transplante pulmonar, com uma literatura extremamente robusta. Em relação ao speckle tracking, que se soma às outras ferramentas que eu disse anteriormente, o performance do ventrículo direito é importante marcador de prognóstico na hipertensão pulmonar. Ele é independente de ângulo, como é o Doppler tecidual. O Doppler tecidual é dependente de ângulo, diferentemente do speckle tracking, que ele é ângulo independente e permite inclusive a avaliação do ápex ventricular. E quando nós temos curvas homogêneas, como apresentado nesta imagem, você infere que o seu speckle tracking ele está preservado ou muito próximo da normalidade. Ou seja, você tem um melhor performance sistólico, você tem uma melhor dinâmica do ventrículo direito quando não tem uma onda, essas ondas não se apresentam de forma homogênea e sincronizadas. Em um estudo transversal de 20 pacientes com hipertensão pulmonar, na classificação de Dana, grupo 1 e 4, o pico sistólico do strain rate global longitudinal do ventrículo direito maior ou igual a menos 19%, correlacionou de forma muito robusta com a capacidade funcional e com a função sistólica do ventrículo direito, portanto sendo um preditor independente de mortalidade de forma muito precoce. Em relação à onda S tricúspide, que é mais uma ferramenta na avaliação da hipertensão pulmonar nos pacientes com embolia pulmonar, em um estudo com 139 pacientes com insuficiência cardíaca, dos quais 77% encontravam-se na classe funcional 3 e 4 da New York Heart Association. A onda S tricúspide menor ou igual a 10,8 centímetros por segundo mostrou ser um preditor independente de mortalidade e sobrevida livre de eventos em pacientes com insuficiência cardíaca na fase sintomática, portanto na fase de vulnerabilidade. E quase já finalizando essa apresentação, gostaria de apresentar para os senhores a avaliação do ecocardiograma através do 3D, que tem uma boa correlação com a ressonância magnética, nos permite a avaliação da fração de ejeção. Nós temos que entender que o coração é uma estrutura tridimensional e, portanto, nós temos que considerar de forma muito significativa a avaliação principalmente do ventrículo direito, assim como o ventrículo esquerdo também merece a sua avaliação e os atos direito e esquerdo. O eco 3D tem maior acuidade, reprodutibilidade na avaliação morfológica do ventrículo direito, sendo que o índice de esfericidade do átrio direito maior a 0,24 foi preditor de eventos primários. E a relação do remodelamento longitudinal do ventrículo e do átrio pelo eco 3D teve relação direta com a piora da classe funcional
e hospitalização por insuficiência cardíaca direita com uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Faço desta minha mensagem final: a embolia pulmonar permanece um diagnóstico difícil, particularmente em pacientes com comorbidades, e isso contrasta com a disponibilidade do tratamento eficaz e precoce. Até o presente momento, não existe um teste diagnóstico ideal que seja preciso, seguro e prontamente disponível e que tenha uma boa relação custo-benefício. O ecocardiograma, principalmente a partir do ESC de 2019, tem se mostrado um excelente marcador de prognóstico nos pacientes com embolia pulmonar e com disfunção ventricular direita. O meu muito obrigado.